Bom, o título agora ficou mentiroso, né? Que são as novidades para, né, para esse ano do SPED Contábil. Antes de falar das novidades, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma lida, né, que está aí debaixo de simplificação, tá? O que que o fisco pretende, tá? O que que é essa história? Vou dar um minuto para vocês. É muito, né? Beleza. Beleza, né? É uma coisa, né? A diminuição da complexidade da SF é para o fisco, para o desenvolvimento, não para quem está mandando a informação. Tá? Você já veja que o cara está sugerindo aqui a criação de centro de custos para atender o fisco. Pô, mas centro de custos sempre foi gerencial. E o fisco se aproveita dessa informação, normalmente dentro da contabilidade de custos. E não para isso, né? Isso é uma utilização secundária. Quando estava sendo discutido o layout do SPED contábil, tá? Você tinha contas contábeis em algumas empresas que ficavam amarradas com muitas contas referenciais. E né, isso foi pedido das empresas. Para automatizar o processo, pediram que o centro de custo fosse incluído na chave para amarrar com a conta referencial. Então, foi criada, tá certo, a situação aqui, tá? Uma conta contábil mais um centro de custo, tá? Podia ser amarrada a várias contas referenciais. Certo. É uma, tá? Ok? E agora, eles tiraram dessa chave a conta referencial. O que que isso quer dizer? Né? Quando você lê a explicação, fala, puxa vida, agora ficou chave só centro de custo. Então, cada centro de custo vai poder ficar vinculado a uma conta referencial só? Não é bem isso. Tá? O jeito que está escrito ficou um pouco ruim, porque a chave verdadeira, ela ela pega o código da conta contábil, que está no registro PAI, que é o I050, mais o centro de custo, que está no registro I51. Então, essa combinação, conta contábil e conta referencial, tem que estar amarrada a desculpa, conta contábil, centro de custos, tem que estar amarrada a uma só conta referencial. Pô, e se você não tem centro de custo, você só pode ter uma conta referencial amarrada a uma conta contábil. Bagunçou. Tá? Nossa Senhora. Essa informação, né, na ECD, do plano de contas referencial, é facultativa. Tá? Mas na SF ela é obrigatória. Mas onde é que entra isso lá? Se não vier através da SE, entra no registro J51, onde a chave anterior foi mantida lá na SF, que é o código da centro de custo com o código da conta referencial. Por quê? Tá? Porque essa chave, né? Meu mouse aparece? Acho que sim, né? Sim, parece. Então a chave aqui, lá na SF, é código da conta, centro de custo, conta referencial. Essa é a chave verdadeira na SF. Tá? Vamos tirar aqui, né, os registros de origem, vamos botar aqui o J50, J51, né? Okay? E se você vai ter problema lá na SCD, tá? Não informa centro de custo. Tá?
não informa, no caso, no centro, o código da conta referencial no J51. Tá? Deixa para fazer isso só na ECF. Porque, de qualquer forma, essa informação está dentro do seu sistema. Aí você tem que ver se o seu sistema permite a geração da ECD 100, tá? E gera ECF conta, tá? Que lá você continua fazendo os rateios da mesma forma, tá? E não tem como eles obrigarem que a sua contabilidade, o seu plano de contas, que é N da tua contabilidade, tem que seguir o plano de contas referencial. Se eles fizerem isso, eles estão instituindo um plano padrão brasileiro. Tá? Ou 3 planos padrões, né, que eles usam. E não tem cabimento tá, uma coisa dessa. Eu não sei como é que a turma não chiou com essa modificação. Provavelmente porque não chegaram. Não teve nem reunião virtual né, com o pessoal da Receita para ver essa modificação. É goela abaixo. Ou o pessoal não percebeu os efeitos não disso. chegou nesse ponto ainda, provavelmente. Bom, você tem 3 registros novos, tá, que são registros recuperados, ou seja, são recuperados da ECD anterior. Eles são criados, tá, gerados pelo próprio programa da Receita. Então a gente não tem que preocupar com eles. Mas qual que é o objetivo disso? É aumentar o nível das validações, torná-las mais pesadas, ok? Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque agora, né, eles vão bater se o plano de contas recuperado está batendo com o que foi, né, do atual, né, se o referencial recuperado também está batendo, se os códigos de aglutinação, tá, que são utilizados na geração das demonstrações, tá, ele pode até ter aqui uma outra finalidade, né, que é criar, tá, fazer o batimento daquela coluna nas demonstrações contábeis, tá, do valor do período anterior, né, valor para comparação, ok? De qualquer forma, tá, nós vimos, o objetivo realmente tornar essas regras mais pesadas. E nós temos também uma modificação em regras de validação, tá, que eles estão aprimorando a validação do saldo final da ECD anterior com o saldo inicial do período atual. Que antes isso era feito num sentido só. Bate o saldo atual com o saldo anterior. Tá? Mas se tivesse alguma conta do anterior que não está no atual, tá, ele não ficava sabendo. Ok? Então, eles estão fazendo nos dois sentidos agora. Tá? Verifica se os saldos... né? Faz do atual para o anterior e do anterior para o atual. E isso dá erro. Bom, uma alteração para o registro I020, que são os campos adicionais, né, em que, se o campo for numérico, tá, ele tem que vir, as casas decimais têm que estar separadas por vírgula, nada mais do que isso. Tá? E uma nova validação no registro 157. Tá? Ele serve para quê? Se houve mudança do plano de contas referencial, tá, ele quer ver se a natureza da conta de origem daquele valor, tá, que é ativo, passivo, patrimônio líquido e resultado, é a mesma natureza da conta do plano novo. Tá? Eu acho que não deve trazer grande problema isso, é bastante coerente a regra. Que teoricamente sem problema. Deveria sempre ser, né? Deveria sempre ser. Tá? Pelo menos em relação à natureza. Pode até mudar grupo, alguma coisa, aí não vamos entrar nesse mérito. Tá? Mas o outro problema que a gente tem, tá? E agora talvez ficou uma coisa bem complicada, é que no registro J801, que a inclusão de regras para impedir, tá certo, que alguns strings, né, alguns conjuntos de caracteres,
estejam no termo de verificação para fins de substituição. Os registros da C51 e 51 e J001, eles vão estar sempre presentes na ECD e sempre com informação. Então é impossível, tá, que eles sofram modificação. Tá? Acho que nem precisava estar aí. O problema, tá, começa com as demais strings. Tá? Outras informações. Olha, em outras informações estão todas aquelas demonstrações para as quais não existe layout específico. Ok? Então, você tem ali relatório da administração, parecer dos auditores, tá? E qualquer outra coisa que você não tenha layout próprio que você tem, que acompanha a sua demonstração, tá? Demonstração de fluxo de caixa, valor adicionado e companhia. Bom, você não pode mudar nada disso. Okay? E isso, tá, me traz muita preocupação, porque como é que você não vai poder... o relatório da administração foi transcrito com erro no J800. Eu não posso consertar? Não estou mexendo em lançamento, está contra as normas, tá, que permitem a retificação, né, permitem a substituição. Eu não estou mexendo em lançamento, não estou mexendo em saldo, não estou mexendo em nada disso. Tá? Ok? Bom, se a SCD anterior teve um termo de verificação para fins de substituição, tá? Se você está mandando uma substituta, você vai ter outra. Você não vai mudar aquele termo de verificação para fins de substituição. Mas esse registro está sendo mudado. Se é uma segunda substituição, obrigatoriamente, tá certo, aquele termo é outro. Tá? Bom, então, né, fica uma situação muito esquisita. Aí ele me vê um problema, fala o seguinte, você não pode mexer também no termo de encerramento. O que tem o termo de encerramento? Tá? Bom, tá, primeiro campo legal, segundo campo, número de ordem do livro. Caraca, meu, eu errei o número de ordem, eu não posso consertar. Eu errei o nome do livro, que é a natureza do livro, tá? Eu não posso. Coloquei um nome empresarial, tá? Atravessado, alguma coisa errada lá. Não posso mudar. Houve um erro de digitação. Tá? Agora, o mais grave. Quantidade de linhas do arquivo. E essa quantidade de linhas é batida, tá certo? Com o termo de abertura e é batido, tá certo? A quantidade de linhas do arquivo. Então, eu não posso, tá? Eliminar um registro. Olha, tá? Eu tenho um registro que está lá errado, um lixo. Eu não posso tirar. Coisa doida, hein? Né? Bom, vocês vejam aqui nas regras de validação, tá? Que ele pega aqui, natureza do livro, tá? Esse aqui não tem que estar preenchido, tá certo, com tamanho de 80, mas tudo bem, tá? Nome empresarial, tem que bater com o termo de, né? Com o nome que está lá no registro 0000, tá? Que é o registro de abertura do arquivo. A quantidade eu falei, e as datas de início e de fim da escrituração também tem que bater com o registro 000, tá? Então você vê que ele fecha muita coisa. Tá? Eu acho que ficou bem pesado esse negócio. E nesse momento é isso, né, Tonelli? Até ter uma alteração, né? É isso que está publicado. Bom, não permite também, tá certo, tá? Que você, se tem informações contábeis consolidadas, tá? Numa primeira, vamos colocar, você colocou a demonstração consolidada numa empresa errada, você não pode eliminar. Ok?
Você não pode tirar as demonstrações consolidadas da tua escrituração contábil. E isso aqui, essas demonstrações consolidadas que estão aqui, é uma exigência fiscal. Tá? E delas, você não tem um demonstrativo, um relatório, um nada, tá? Para poder verificar a qualidade daquilo que está lá dentro. Ok? Você tem que validar isso que está aqui dentro com seus próprios recursos. Tá? Porque o PVA não te dá, tá, a menor oportunidade de fazer conferência disso. Agora, quer ver uma maluquice? Você colocou demonstrações consolidadas aqui no CAR. Bom, se você tem demonstrações consolidadas, elas fazem parte da tua escrituração contábil. Mas aquelas que vão ser vistas, visualizadas, elas não estão no bloco K. Elas têm que ser incluídas lá no bloco J, em que no J005 você vai informar, isso aqui são demonstrações contábeis de outras empresas ou de terceiros, que elas não são próprias suas. Certo. Se ela é consolidada, é do conjunto, né? E, abaixo disso, você faz todas as demonstrações contábeis. Você não incluiu, tá, as demonstrações consolidadas da onde deveria ser para poderem ser vistas. Mas você não pode incluir agora, porque você vai aumentar registro. E o termo de encerramento não permite. Né? Ficou muito maluco. Tá? E, Ô, Tonelli, deixa eu te Oi. perguntar antes o seguinte. Por enquanto, tudo isso que você já colocou aí, vai falar um pouco mais, nesse momento, todos têm que entender isso e fazer desse jeito. E você acredita que tá no manual. Você acredita que pode haver alguma alteração em tempo da entrega? Eu acredito que Haverá. haverá. Ok. Tá? Porque eles vão ter que, né? Sim. Vão ter que mexer nisso, flexibilizar algumas coisas aqui. Ok. Okay? E isso aí vai depender do nível de reclamação que eles receberem. Claro. Tá? E que só vai começar à medida que o pessoal começar a fazer a exceder. Exatamente. Se demorar muito. Bom, aí, né, cada um está mexendo, tá? E, né, e ficam, né, aqueles recadinhos, né, para a gente não esquecer, tá? Primeiro, tá? Verificar se as demonstrações contábeis publicadas são aquelas que estão na ECD. Vamos lembrar o seguinte, lá na ECD, você não tem aquela história, tá? Valor em milhares. Ela bate no centavo. As demonstrações contábeis hoje são batidas no centavo. Né? Até aí, né, tudo bem. Né, os valores precisam estar coerentes. Já aconteceu de empresa ser excluída de licitação porque o que foi publicado não era aquilo que estava dentro da ECD. Mas não foi um problema de aproximação, não. Tá? Não foi problema de valores em milhares de reais. A outra coisa, antes de mandar a ECD, você vai ver como é que fica a recuperação da ECD na ECF. Tá? Porque, infelizmente, algumas regras de validação ainda são diferentes. Né? A partir do ano passado, tá, você ficou obrigado, ainda que por tabela, a fazer o encerramento das contas de resultado por centro de custo. Embora a validação para ver se o saldo da conta está zerado na data da apuração, o sistema faz isso, mas ele faz só por conta. Ok? Ele desconsidera o centro de custo. Você tem lá um centro de custo, encerramento da conta, ele mata todos os centros de custo, a conta está zerada, passa. No ano seguinte, quando você recupera os saldos da ECD anterior, esses saldos vêm, esses campos de custo estão povoados, tá? Ele não vai permitir, tá certo, que o seu centro de custo comecem zerados.
Dói, né? Bom, ECD fracionada. Qual que é a regra para a informação das contas contábeis no plano de contas da ECD? Só devem ser informadas, tá? Isso está nas normas técnicas de contabilidade, tá? Resolução CFC 1299, CTG 2001. Eu ainda estou lembrando, hein, cara, senão que eu não peguei Covid. Tá? Você tem que colocar só as contas que tiveram saldo ou movimento no período. Qual período? No período da escrituração. Aí você fracionou sua escrituração por mês. Tudo bem. Mas tem alguma conta que foi encerrada no meio do período, tá? E se você for seguir essa regra, tá? Ok? No plano de contas do período subsequente, ele não pode constar. Bom, tá? Mas o que acontece com a SRF? Quando ela recupera os planos de contas, tá? Da ECD, ela recupera só o plano de contas do último mês do período de apuração. Então, essa conta que você fechou no meio do período, tá? Não está lá. Sabe o que acontece? Os registros de saldo dessas contas são rejeitados. E aí já não vai fechar mais balanço, não vai fechar DR, não vai fechar nada, né? Ok? Então, né, você tem que tomar o cuidado de que no seu plano de contas do último mês do período de apuração de imposto de renda e de CSLL, ele tem que ter todas as contas movimentadas no período de apuração. Tá? Usuários de MasterSaf, fiquem tranquilos que o MasterSaf já cuida disso para vocês, tá? Vocês não vão nem perceber que isso está acontecendo. Agora, o que já não está isso automatizado tem que ter esse cuidado, né? Porque... Tem que ter esse cuidado. Tá? Porque já gerou ECD, já mandou, não sei o quê, aí depois, não, tá certo, eu vou modificar a minha ECD, por quê? Porque aí eu vou incluir uma conta no último mês, mas eu não posso, que vai mudar o registro J900, a quantidade que está lá. E aí? Entendeu? Bom, pessoal, os próximos tópicos, tá certo, são da SF, tá? Eu vou deixar só a boa notícia, tá? Dos registros que foram eliminados. Tá? Ok? Você não vai ter que mais fazer aquela discriminação de receita de venda por estabelecimento e por atividade, nem detalhar a venda para comercial exportadora, nem das exportações das comerciais exportadoras, nem, tá certo, doações para campanhas eleitorais, nem outras informações para o lucro real, e nem, tá, as informações palpitantes do país, que não tem nem cabimento, porque não existe mais. Tá? Ok? Mas, tá certo, nós falamos na próxima reunião. Tá bom. Ô, Tonelli, deixa eu te fazer uma pergunta aqui dentro desses cuidados aí, finais e tal. A sua recomendação, que para mim é uma mudança, e aí em função talvez dessas dificuldades, é de não transmitir o plano de contas referencial na ECD. Se for ficar desse problema tá certo, uma conta referencial com da chave, né, conta referencial centro de curso, está associada a mais de uma conta contábil, nem transmite, tá, para não ter... Se tiver essa tá situação, a sua recomendação é não... Gera SF com os registros, como devem ser. Se não corrigir isso, então, essa situação, e se a empresa tiver esse cenário, a sua sugestão é não transmitir o plano referencial junto com o ECD. Ok. Não transmitir. Beleza. Okay. Pessoal, alguém quer fazer, tem alguma dúvida, algum comentário? Estamos com o horário
um pouco não, né? Estourado aí, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. O Tonelli ainda tem alguns minutos e eu vou usar só uns 5, 10 minutinhos aqui para eu falar rapidamente dos assuntos diversos. Então, se alguém quiser questionar alguma coisa da ECD, poderia. Então, vamos seguir aqui. Muito obrigado, viu, Tonelli? Tá certo. Não, eu vejo 3 opções. Ou eu fui bom demais, ou eu fui ruim demais. Ou ninguém está pensando em ECD ainda. Ou ninguém está nem aí para ECD por enquanto. Tá, tá bom. Vai isso aí, voltar. pessoal. Felicidades para vocês. Né, Michele? A Michele da CBM está aí. Está. Michele? Eu tô meio assustada aqui. Eu acho que a gente está assustado. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Está assustado, mas o nosso cronograma aí de começar a testar, porque a gente usa MasterSAF, né? Então é atualizar a versão, é agora no início de março, então a gente vai começar a se deparar aí com vários problemas e são mudanças drásticas, né? E de tudo que você falou aí, a gente não pode errar nada no ECD, porque como é que você retifica um negócio que você não pode alterar nada? É muito complicado. Não pode alterar o número de linhas do registro? Não existe isso. Toda alteração tem um efeito, né? Então é bem estranho. Mas, você não pode acrescentar linha nem tirar linha. Então, você pode modificar algumas linhas. É muito esquisito, mas assim, é muita mudança mesmo e a gente já vai começar a pensar nisso agora no início de março, porque é sempre um passo isso aí tudo. Ô Zé? Diga. Na hora que o pessoal começar, a gente volta faz à tona. Um bate-papo aí numa reunião. Porque a Maria e a Juliana da Kim Ross falaram mais ou menos a mesma coisa. E o que o Tonelli falou, né? Se não tiver questionamentos e reclamações no Fale Conosco, eles não vão saber que as empresas têm dificuldade. Então, quanto mais tarde isso, no geral, né? Não só de quem está na reunião, for acontecendo, mais tarde serão as reações do lado do fisco, né? E esses Fale Conosco, pelo que eu lembro no FD PIS/COFINS, algumas coisas até que funciona, né, Tonelli? Porque as pessoas vão passando. Eu lembro de ter uns problemas na FD PIS/COFINS que a gente faz até hoje e realmente deu certo, né? Eu vou te dizer o seguinte, quem comandava a FD de PIS/COFINS é Jonathan. Não sei se você conhece. Sim, já estamos juntos aí com o Zé Adriano. Comportamento, tá? É completamente diferente, tá? Ou era, tá? Né? Eu falo assim, ele é da turma antiga, tá certo? Que estava lá o Tutomo, eu, tá? Alguns salvavam. Okay? Alguns salvaram, né? Mas né? de ouvir, de procurar solução, procurar, né? facilitar para as empresas, tá? Né, e ter aquela noção de quanto mais fácil é para gerar a informação que o fisco vai receber, melhor a qualidade da informação. Complexidade, tá? Sistema trata. Aí, né, você falou de PIS/COFINS, eu estou te dizendo por que com PIS/COFINS está sendo mais fácil. Tá? Não, eu lembro de um caso aqui rapidinho, que era a questão que você tinha que lançar as notas tudo na competência, não existe isso, né, com RP, pensando em solução, tipo, a nota que sai lá no Ceará vai entregar em Minas, eu ainda tenho que registrar no mês, né, saiu dia 31, chegou dia 3, né? Era irreal, tinha esse tipo de coisa, a gente passou a falar conosco, eu acho que é próximo do que vocês estão falando aí, você não pode errar, claro que, infelizmente, mesmo não querendo, você erra, tem correção, surge fato depois. A substituição existe para corrigir. Tá bom. Pessoal, felicidade para vocês. Tá? Obrigado. Eu estou sempre por aí. Muito obrigado, Tonelli. E no próximo mês você volta para falar de ECF. No próximo mês, não, dia 24, ok? Ok. Pessoal, vou falar aqui para quem puder ficar mais um pouquinho aí, rapidamente. E aí, se algum ponto alguém quiser explorar um pouco mais, fica à vontade para perguntar. Aqui são as últimas notícias das últimas 2 semanas.
O Comitê Gestor da ICP Brasil, né, que cuida da parte dos certificados digitais, aprovou a possibilidade de tirar o primeiro certificado digital por videoconferência. Obviamente que se aproveitando de algum cadastro previamente realizado, seja biométrico ou biográfico. Então, já é uma evolução aí que vai nos ajudar, né, não só nesse momento de pandemia, mas é uma dificuldade geral aí para as empresas, essa questão do agendamento de certificado digital, né? O DAMEF, a gente teve a nova prorrogação para 28 de fevereiro, então continua com dificuldades sistêmicas e tal, porque Minas desobrigou sem estar preparada, sem ter feito projeto piloto e por aí vai, né, a DAMEF. Então, por enquanto, está prevista para 28 de fevereiro. Teve um decreto também tratando de operação interna de transferência de mercadorias em Minas. Teve uma nota técnica tratando de CTE, CTEOS, GTVE. Numa nota técnica tratando do manifesto de documento fiscal. A notícia que o Evandro falou mais cedo, de que a Secretaria da Fazenda de Minas está investindo em tecnologia de ponta para aprimorar a análise dos dados coletados, com previsão de colocar no ar a partir de março, e aí, principalmente, usufruindo melhor das informações que recebe de nota fiscal eletrônica e nota fiscal consumidor eletrônica, principalmente. A notícia de que o governo está planejando um novo projeto para as empresas poderem reduzir jornada e salário. Foi definido o Comitê Gestor de Obrigações Acessórias do ISS, que é aquele comitê gestor que vai tratar das questões da partilha aí do ISS, da questão do plano de saúde, leasing, aquelas situações em que vai ter um período de transição até que o ISS deixe de ser repassado para o município emissor da nota fiscal, e sim aonde estão as pessoas que estão usando o serviço. A notícia de que o contribuinte tem direito à restituição de ICMS pago em operações de transferência entre estabelecimentos, é um caso que foi julgado no STJ. E aí depois, né, os links estão aí para vocês lerem as notícias no detalhe. E se alguém tiver alguma dúvida aí, pode ficar à vontade para falar aí ao microfone, por favor. A IN 2005, que tratou da DCTF e da DCTF Web. Então, o principal é que quem está obrigado a partir de julho e quiser antecipar para começar a transmitir a partir de março, já estando transmitindo o E-Social e REINF, tem até o dia 19 de fevereiro para exercer essa opção. Se não exercer, é a partir de julho que vai fazer a transmissão. As NRs 01, 07, 09, 18 tiveram a vigência prorrogada para agosto deste ano. A notícia, né, pré-eleição da Câmara de que o Arthur Lira considerava a reforma tributária a mais importante de todas as reformas. A notícia do novo presidente do Senado, dizendo que prevê a conclusão da reforma tributária em até 8 meses. A notícia de que o relatório da reforma tributária deve se basear nas 3 propostas principais, ou seja, PEC 110, PEC 45, né, a 110 do Rauli, a 45 do CCIF, e o projeto de lei do governo. A notícia de que o desafio da reforma tributária é conseguir simplificar sem reduzir a receita. E a notícia de hoje, né, de que o presidente da comissão da reforma tributária, como outros, fala em volta da CPMF para bancar o auxílio emergencial. Então, independente da reforma tributária, a notícia, né, que está correndo é de que pode ser votada uma CPMF independente da reforma tributária, com o objetivo de ser provisória para bancar o auxílio emergencial. Tem a notícia também que lista quais foram as prioridades que nos encontros aí do governo, da Câmara e do Senado, né, as prioridades de cada um. Foi publicada uma nota orientativa do E-Social explicando como tratar
remunerações retroativas, né, no caso de uma cisão da empresa, por exemplo, né, que o funcionário vai para outra empresa e ainda tem algo a remunerar referente à empresa anterior. Então, a nota orientativa explica isso. Tivemos publicação de versão nova de PVA da ECD, da ECF e da EFD Contribuições. E uma atualização do aplicativo, para quem usa o aplicativo da Secretaria da Fazenda de São Paulo, para manifestação do destinatário. São aqui as notícias das últimas 2 semanas. Acho que o mais relevante aí para nós de acompanhamento é a questão da reforma tributária, né, que, pelo visto, tem uma chance muito grande de não sair esse ano, né, pelas prioridades e tal. Então, já estão dizendo que é para outubro, né, outubro para mudar para 2022 está muito perto, né. Então, eu particularmente estou meio desanimado com a reforma tributária, com a efetivação da reforma tributária. Alguma coisa, Evandro? Não. Acho que foi mal, desculpa. Foi barulho. Não, tranquilo, achei que você ia falar alguma coisa. Acho que todos estamos, né? Quanto tempo? Pois é. Infelizmente, né? Mas